A queda de um avião matou 2 pessoas em Rio Verde. A aeronave experimental tinha acabado de decolar e caiu às margens da GO 174 em uma fazenda. E outro avião de pequeno porte também caiu em Trindade. 12 toneladas de carne clandestina foram destruídas depois de uma operação no entorno de Brasília. E começou o saque do FGTS para trabalhadores que nasceram entre janeiro e abril. As agências abriram as portas 2 horas mais cedo e mesmo assim teve fila. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. A partir de agora, ao vivo, o Jornal Anhanguera, segunda edição, com as principais notícias da sua cidade, da sua região, agora 7 horas e 16 minutos. E a gente começa falando da queda de um avião de pequeno porte que matou 2 pessoas. Esse acidente foi no começo da tarde em Rio Verde, no sudoeste do estado. Vamos conversar lá na cidade ao vivo com a Lara Leão, que tem outras informações para a gente. Lara, boa noite. O avião tinha acabado de decolar, né? Isso mesmo, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. O avião decolou do aeroporto General Leite de Castro a 1h46 da tarde e caiu instantes depois em uma lavoura aqui pertinho da cidade. Os bombeiros chegaram instantes depois do acidente, mas os 2 ocupantes da aeronave morreram na hora. Vamos ver na reportagem quem são essas pessoas. O Alan estava perto da fazenda e viu o avião caindo. Nós vimos um avião no céu. Deu 2 barulhão, a fumaça antes de cair. Aí ele inclinou e nós vimos só o poeirão da terra mesmo. Esse outro morador correu para ver o que tinha acontecido e gravou um vídeo minutos depois do acidente. Acabou de acontecer, galera, ó. Arrebentou o avião, cara. Acabou de cair, agora são 2h da tarde. 2 pessoas que estavam dentro do avião morreram na hora. O dentista Paulo Roberto Maciel Maia e o empresário Amador Antônio de Oliveira. Os bombeiros colocaram esse cordão de isolamento e a imprensa não pode passar desse lugar onde nós estamos. A aeronave caiu nesta palhada de milho a mais ou menos 5 quilômetros do aeroporto. A equipe de resgate contou pra gente que foi preciso fazer o resfriamento da área, já que havia muito combustível perto da aeronave e a palhada estava muito seca. E com isso o risco de incêndio era grande. No local nós observamos que tinham 2 pessoas, eram 2 pessoas já em óbito pelas características, elas tinham sido arremessadas no caso da aeronave. A aeronave ela ficou, como eu disse inicialmente, estacionadas nessa árvore. Nas redes sociais, Paulo se apresentava como um apaixonado por aviação. Nestas fotos, ele aparece construindo a aeronave que caiu hoje, modelo Cosimark 4. O avião é experimental e autorizado pela ANAC para voos particulares. A área permanece isolada para um levantamento do CENIPA, Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Ainda não há previsão aí de horários dos enterros, nem dos velórios. E a gente então segue acompanhando essa história, principalmente a investigação sobre a causa desse acidente. Amanhã então uma equipe do CENIPA deve vir a Rio Verde para fazer uma perícia no local. Luciano. Muito triste essa história, né, Lara? Porque além de ser 2 pessoas muito conhecidas aí em Rio Verde, a gente pode dizer que esse avião também era, porque estava sempre sobrevoando aí a cidade e era reconhecido até pelo formato diferente, né? Muito obrigado, bom trabalho para você. E um segundo avião caiu também hoje, foi durante a tarde, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. O avião é um monomotor de pequeno porte e caiu por volta das 5 da tarde. Segundo as primeiras informações, a queda foi na calçada, bem em frente a um posto de saúde no setor Palmares, em Trindade. A parte da frente e também as pontas das asas do avião foram as mais atingidas na queda. 2 pessoas estavam na aeronave, felizmente elas tiveram apenas arranhões. Os moradores que viram esse acidente disseram que o piloto conseguiu fazer um pouso forçado. O piloto eu achei muito habilidoso, porque ele viu que para não pegar nenhuma casa ele entrou aqui, né? E aí, ó, eu tava aí, quando eu vi que ele apontou aqui, eu entrei para dentro de jeito.
As agências da Caixa Econômica abriram mais cedo hoje para o saque do Fundo de Garantia. Quem tem conta poupança na Caixa e faz aniversário entre os meses de janeiro e abril já pode retirar o dinheiro. Já tem muita gente com dinheiro extra no bolso nessa sexta-feira. Já saquei. Já paguei um pouco das contas, né? É bom, né? Hoje começou o saque do FGTS de até R$ 500 para correntistas da Caixa Econômica, que nasceram entre janeiro e abril. As agências abriram as portas 2 horas mais cedo e mesmo assim teve fila. Eu vim aqui cedo para ver se já está na conta, se tem que esperar. Em Jataí, o comércio aproveitou a oportunidade para atrair esse povo. Mas o que o brasileiro quer mesmo é quitar dívidas. Meu carro deu uns problemas de parte elétrica aí, vai servir, chegou na hora certa para pagar essa continha aí, viu? E para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de vir ao banco, até mesmo a uma lotérica, tem notícia boa, viu? É que as agências da Caixa Econômica vão abrir nesse sábado de 9 da manhã até 3 da tarde. E já que o Everaldo garantiu a graninha dele, esse fim de semana vai ser... Não, vai ser diferente, né? Bem melhor. Dinheiro no bolso, né? O saque do FGTS, para quem não tem conta na Caixa, começam no dia 18 de outubro, os saques. Quer olhar tudo com calma, saber quando é que você pode fazer o seu saque e retirar esse dinheiro? Está tudo no nosso portal de notícias, o G1 Goiás. Uma comissão da OAB fez uma visita no presídio estadual de Anápolis hoje. Vou chamar o Tiago Vieira, direto da cidade ao vivo. Tiago, qual foi o motivo dessa visita, hein? Boa noite. Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para todo mundo. Então, representantes da OAB foram até o presídio depois que denúncias de agressões contra presos foram publicadas nas redes sociais. Além disso, mães de 2 detentos disseram que eles estavam sendo maltratados nesse presídio, como, por exemplo, passando fome e também levando choque na hora do banho. Olha, a visita durou mais de 1 hora. A nossa equipe não pôde acompanhar, mas a presidente da OAB de Direitos Humanos, a Daniele Pereira, depois da vistoria, disse que essas denúncias não procedem e que o presídio é vistoriado 24 horas por dia, ele é monitorado, né? Bom, o vídeo também foi visto pelo Ministério Público, que teve o mesmo entendimento. A gente procurou, então, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, que não se posicionou sobre essas denúncias de agressões. Luciano. Obrigado, Tiago. Vamos acompanhando, né, essas denúncias aí e essa investigação. Obrigado. E olha, ontem nós mostramos aqui a história de uma mulher que tentou entrar no presídio de Catalão com um celular escondido numa escova de lavar roupa. A gente cometeu um engano, nós citamos o nome da diretora da unidade, Fernanda Cristina, no lugar da mulher que foi presa. E claro que por este erro pedimos desculpas. O princípio de incêndio assustou estudante de uma escola em Goiânia. Foi no fim da manhã. O fogo foi em um galpão no Colégio Estadual Visconde de Mauá, no setor Pedro Ludovico. Começou na madeira que estava armazenada no local, mas logo foi controlado. Apesar do susto para os estudantes, não foi preciso suspender as aulas. Na BR-153, em Itumbiara, 3 homens foram presos transportando 10 quilos de maconha dentro de um cilindro. Os 3 são do Amazonas. Eles disseram que pegaram a droga em Aparecida de Goiânia e levariam para o Rio de Janeiro. Em Golvelândia, o rompimento de um cabo de alta tensão feriu 2 trabalhadores que tentavam apagar uma queimada. Eles tiveram queimaduras de 2º e 3º graus. Os 2 precisaram ser transferidos para o Hospital de Queimaduras, em Goiânia. E teve apagão ontem à noite em Rio Verde e outras 6 cidades do Sudoeste. Um morador registrou uma explosão na subestação. Quarta explosão, me deu um susto. Foram 50 minutos sem luz. Segundo a Enel, o equipamento já foi consertado. Mais de 12 toneladas de carne vencida sem inspeção sanitária foram apreendidas em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Detalhes dessa operação agora ao vivo com a Renata Gorga. Renata, boa noite. Pensar que isso tudo poderia acabar na mesa do consumidor sem saber de nada.
Imagina o perigo, não é, Luciano? Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. 28 locais foram visitados e desses, 18 apresentaram algum tipo de irregularidade. Entre esses tipos, tinham produtos sem higiene, sem rótulo e até mesmo vencidos. Tudo isso foi apreendido e colocado em um aterro sanitário. Como você disse aí, mais de 12 toneladas de carne. Essas empresas que foram notificadas, elas podem apresentar a defesa e elas também precisam se regularizar para que elas voltem a funcionar. Ainda assim, elas vão continuar sendo monitoradas pelo Ministério Público. Essa operação ela durou 3 dias e teve o objetivo de combater o abate e também a venda clandestina de qualquer produto de origem animal. Voltamos ao estúdio. E por isso, muito importante, né, Renata? Muito obrigado, bom trabalho para você. Agora, 7h26, rápido intervalo. A seguir, um jovem de Anápolis morreu na Bélgica, com suspeita de meningite. E ainda, uma montanha de restos de eucalipto pega fogo na região de Jataí. – 7h28, de volta. Sabe aquele ditado? Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Em Tumbiara, a prefeitura adotou essa prática, porque está pequena a procura nos postos pela vacina do HPV. E as equipes, então, estão indo atrás do público-alvo. Emerson Ferreira vai contar pra gente. Emerson, boa noite para você. Como é que está sendo esse trabalho, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, hoje a Secretaria de Saúde foi até a escola, viu? Uma escola estadual aqui do município. 120 crianças e adolescentes foram imunizados. As meninas com idades entre 9 e 14 anos e os meninos com idades entre 11 e 15 anos incompletos. Essa é a primeira dose que foi aplicada hoje. A próxima dose deve ser aplicada dentro de 60 dias. Por que a Secretaria foi até as unidades, as escolas? Por causa da baixa procura nas unidades de saúde por esse tipo de vacina. E também porque é preciso autorização dos pais para fazer esse tipo de vacinação. Essa ação começou em agosto e até agora 400 crianças, e adolescentes já foram imunizadas. A gente lembra que o vírus do HPV tem 150 tipos do vírus e 40 deles, pelo menos, são capazes de produzir o câncer, tanto em meninos quanto em meninas. E como os médicos também recomendam o uso do preservativo e a vacinação, já que essa doença é sexualmente transmissível. Luciano. Obrigado, Emerson. Bom trabalho e por isso a importância da prevenção. Olha, a semana termina com muito trabalho para os bombeiros. Situação preocupante com incêndios nas Serras Goianas. E a grande quantidade de queimadas também. Mais de 30 mil toneladas de restos de eucalipto pegaram fogo numa fazenda de Naveslândia, distrito de Jataí. De longe já era possível ver a fumaça. De acordo com fazendeiros da região, o incêndio começou por volta das 9h30 da manhã. Essa estrada, que dá acesso a diversas fazendas, teve de ser fechada. Bombeiros orientavam os motoristas. De acordo com a corporação, aqui tem aproximadamente 35 mil toneladas de resíduos de eucalipto, o que equivale a mais ou menos 3 milhões de reais. De acordo com os militares, por causa da quantidade de restos de eucalipto, o incêndio pode demorar semanas para se apagar. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Segundo os moradores, uma pessoa colocou fogo no resto de eucalipto, nos bagaços de eucalipto que estavam próximo do amontoado. Incêndio preocupante também nas Serras Goianas. As queimadas estão para todo lado e exigindo bastante esforço do Corpo de Bombeiros. Hoje é o 4º dia seguido de fogo na Serra Dourada. Mais de 2.000 hectares já foram consumidos pelas chamas na cidade de Goiás. Em Jaú-Paci, na Serra da Sentinela, foram 7 dias de incêndio na vegetação até que o fogo fosse controlado hoje. Pois é, com tanto tempo seco, calor, a procura por aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, tem crescido bastante nessa época do ano. Os clientes estão buscando promoções ali que aliviem o bolso e o calor. E os comerciantes, por outro lado, estão comemorando os lucros. O estoque de aparelhos de ar-condicionado do seu Abrão está quase vazio. Dos mais de 80 que ele costuma vender por mês, só sobraram esses, que já têm destino. Um deles vai para a casa do seu Lázaro. Tem que procurar alternativas para aliviar um pouco o calor, né?
Mas está complicado, porque está muito quente. E se tem vantagem para o cliente que vai dormir no fresquinho, também tem ponto positivo para o empresário, que aumenta bastante as vendas nesse período. Nós estamos instalando mais ou menos 20 máquinas por semana, que dá mais ou menos de 80 a 100 máquinas, né, o corrido do mês. Quem não consegue comprar o aparelho, corre para o ventilador. Afinal, o gasto de energia é menor. E se eles estão na promoção, melhor ainda. Conciliar o preço, produto, né, e o tempo, né, que está um pouco desgastante para a comunidade, mas está melhorando a nossa venda. Encontramos Dona Quíria à procura de 2 ventiladores. Eu já andei bastante, estou vindo lá desde o começo da rua, vou descendo aí. Onde eu encontrar um melhor preço, a gente está parando. É isso aí. Olha, um jovem, notícia triste agora, de 24 anos em Anápolis, morreu em Bruxelas, na Bélgica, e a suspeita é meningite. A família agora luta para conseguir trazer o corpo dele para ser enterrado aqui no Brasil. O Igor tinha 24 anos, chegou em Bruxelas, na Bélgica, e mal teve tempo de aproveitar. Em poucos dias foi internado com suspeita de meningite e não resistiu. Morreu na última quinta-feira. O Igor se despediu da família aqui em Anápolis e embarcou para a Bélgica no dia 14 de agosto em busca de um sonho, de ter uma vida melhor. A família conta que ele estava cheio de expectativas para a nova vida. Era um jovem saudável e saiu do Brasil sem sintoma algum. Uma morte precoce e que os pais ainda tentam entender. Ele fez exame para saber se ele estava com AIDS, deu negativo. Fez câncer para saber se ele tinha usado algum tipo de droga. Graças a Deus deu negativo. A irmã do Igor embarcou com a ajuda de amigos que emprestaram dinheiro para passagem para a Bélgica quando o estado de saúde dele piorou. Mas ele morreu horas depois da chegada dela. Agora, a jovem tenta conseguir a ajuda do consulado brasileiro no país e recursos para trazer o corpo do irmão, resolver todas as burocracias no país e comprar a passagem de volta para o Brasil. E não é fácil, viu? Quem está dentro da situação que sabe o que é uma situação. Um pai perder um filho longe dele, que ele não pode fazer nada. Muito caro para trazer ele e nós não temos condições, sabe? Eu quero pelo menos despedir do meu filho pela última vez. Sofrimento, meu Deus. O Consulado do Brasil em Bruxelas disse que não há previsão legal para pagamento de despesas de hospital e nem transporte do corpo pelo governo brasileiro. Mas disse ainda que, se for procurado pela família, vai poder ajudar no processo burocrático para trazer o corpo. Quem quiser ajudar essa família aí, pode entrar em contato pelo telefone 99376-4710. Morreu hoje o médico e ex-prefeito de Crixás, Orlando Silva Naziozeno. Ele teve um infarto. O Orlando Naziozeno foi prefeito de Crixás por 4 vezes. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias. O corpo vai ser velado numa igreja de Crixás e será cremado aqui em Goiânia. E olha, está acontecendo no Memorial Serra da Mesa, em Iruaçu, no norte goiano, a Semana do Folclore. Essa semana, ela destaca as tradições culturais, a diversidade entre os povos. Então, a Ana Paula Moreira fala ao vivo com a gente, direto de Porangatu. Os visitantes podem encontrar o quê, Ana Paula, nesse evento, hein? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Quem foi visitar o Memorial Serra da Mesa lá em Iruaçu pode conhecer de pertinho várias tradições culturais, manifestações da nossa região e a cultura de vários povos indígenas do Brasil e até mesmo do Equador, viu? E claro, tem várias oficinas como a de homeopatia, técnica do tijolo de adobe, que é aquele tijolo de barro usado nas antigas construções, fabricação de comidas típicas da nossa região e também, claro, quem passar pelo memorial pode visitar a cidade cenográfica, que é um verdadeiro museu, mostrando os casarões e as vilas do passado. Então, como você disse, Luciano, a Semana do Folclore quer fazer esse resgate das tradições culturais, mostrando a importância de se preservar essa cultura e a diversidade dos povos, viu? Esse ano o evento também fala sobre meio ambiente, inclusive sobre o nosso cerrado. Então vai ter várias palestras sobre o tema, várias oficinas. Então o evento acontece até domingo, então quem for da região pode dar uma passadinha e conferir o evento. Está muito bacana. Importante a participação de crianças, como a gente viu nas imagens. Ana Paula, obrigado, bom trabalho. Hora da nossa imagem do dia. Não chega a ser uma novidade, mas sempre surpreende. De novo, um redemoinho de fogo
Esse aí apareceu em Santa Helena, no sudoeste de Goiás. Veja que o funil de fogo, ele atinge vários metros de altura, está numa área ali de pastagem bem seca e perto também de árvores, né? Por isso essa importância da dica do Corpo de Bombeiros sempre ficar distante quando perceber um fenômeno desse. A gente vai se despedindo, boa noite para você e hoje com imagens de Catalão. Bom fim de semana.